obrigado e que Deus o abençoe. Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Tecnicamente, a palavra parábola, ou verbete parábola, procede de uma raiz de uma outra palavra grega, que traduzida ao português significa ao lado de. Parábola, portanto, tem a ver com algo que está ao lado, colocado ao lado, isto é, que está fazendo paralelo a alguma coisa para explicá-la, para juntá-la, para dar-lhe significado. O conceito de parábola, embora essa expressão ao lado de, ou colocar lado ao lado, segundo alguns outros verbetes ou dicionários, significa ou tem a meta de fazer paralelismos para tentar explicar de forma semelhante aquilo que poderia ser dito de maneira literal, de maneira verbal direta, através de outra forma ou de outro método, que implica quase sempre uma figura, uma metáfora, uma analogia com o mesmo significado. A parábola está associada, do ponto de vista das técnicas linguísticas, a uma figura de estilo, quase sempre conectada ao conto, à fábula, às crônicas, e a essas ferramentas dos idiomas, das línguas, para, através de sinais específicos, tentar ilustrar determinado ensinamento, determinado ensino, determinado conceito, através, repetimos, de paralelismos psicológicos. A parábola, portanto, tem essa meta, que é associada a várias figuras de estilo. Em alguns momentos de maneira errônea, em outros momentos de maneira correta, de maneira adequada. A grande verdade é que a meta, de maneira geral, de um modo geral, da parábola, é de alguma forma abarcar a ideia ou determinadas ideias que, através da linguagem literal, da linguagem direta, da linguagem objetiva, talvez perdesse um pouco da sua força, do seu significado total, da sua pujança, de alguma forma que, através desses sinais ou desses símbolos, consegue abarcar aquilo que talvez ficaria limitado, ficaria fragmentado, distorcido, se nós tentássemos explicar através de uma comunicação de maneira direta. A parábola, portanto, tem essa meta, que é na tradição folclórica de todos os tempos. Ela apareceu vestida de roupagens diferentes, associadas no passado aos koan, no caso da antiga China, aos contos folclóricos, à mitologia de um modo geral, às fábulas, às manifestações que os povos primitivos e aos povos de todas as épocas tentavam ensinar às massas, à comunidade geral, aqueles conceitos básicos que deveriam regular, formatar e organizar o sistema social, civil, religioso, as organizações das sociedades de todos os tempos. Através desses ensinos, que no passado, principalmente no Oriente, era muito mais de natureza oral,
do que uma tradição escrita, porque desde largas épocas do passado, desde épocas muito primitivas, encontramos os homens tentando, de alguma forma, se comunicar através de signos, de sinais, de símbolos específicos, a priori de maneira escrita, porque segundo os paleontólogos e os sociólogos e os antropólogos, o homem aprendeu a desenhar e escrever antes de formular a sua oralidade, antes de falar. As escritas e os desenhos rupestres já apresentam, configurando essa tentativa do homem de simbolizar aquilo que vai na sua alma, de elaborar através de figuras de linguagem, de figuras de imagens, aquilo que passava pela tela mental, alguns dos quais esses conceitos eram difíceis de serem colocados na linguagem direta. E através do símbolo se abarca, ou se tenta abarcar, aquilo que é muito abstrato, aquilo que sai do concreto, lidar com as abstrações, o símbolo consegue equacionar de maneira mais eficiente, mais adequada, e assim foi em todos os tempos. A semiótica, uma das doutrinas científicas associadas à comunicação, estabelece através dos vários autores que os símbolos são o recurso mais eficaz para que o ser humano possa se comunicar, abrangendo ensinamentos, dando um caráter geral ou universal a ensinamentos que talvez perdessem do seu colorido e do seu significado profundo se tentássemos explicar fora desses símbolos. E assim é que os grandes especialistas da linguagem dizem que até na área pedagógica, muitas vezes vestir os conceitos e ideias através de exemplos que estejam próximos do nível do outro, do aprendiz, do educando, em linguagem técnica, de acordo com a perspectiva simbólica do outro. A capacidade do outro entender é que o aprendizado é fomentado de maneira eficaz e potencializado o aprendizado do indivíduo, do estudante, do aluno, do discípulo. E assim é que os especialistas de todas as áreas, particularmente do ensino, reconhecem. Nas áreas do comportamento, nas áreas das ciências psíquicas ou psicológicas, encontramos os símbolos como sendo elementos essenciais para tentar traduzir aquilo que é intraduzível, que significa um mundo simbólico, inconsciente, um mundo mental muito difícil de ser penetrado, de ser interpretado. Carl Gustav Jung, o psiquiatra famoso suíço, em uma das suas obras mais populares e acessíveis a todas as pessoas, O Homem e seus Símbolos, estabelece em vários momentos a necessidade de o indivíduo, através dos símbolos, se comunicar e, através dos símbolos, acessar o inconsciente, porque para ele estaria associado esses símbolos aos arquétipos, aos padrões universais, aqueles padrões que ele considerava universais em qualquer cultura e que passavam de cultura e de sociedade, de geração a geração, que são elementos essenciais de todas as épocas. Da razão por que Jung tanto aprofundou e mergulhou seu pensamento nesses arquétipos, a ideia de mãe, a ideia do masculino e feminino, a ideia de Deus, elementos universais em qualquer época, em qualquer sociedade, em qualquer cultura. A ideia do bem e do mal, da sombra e da luz, as dicotomias, as polaridades que nesse mundo estamos sempre enfrentando e que são inevitáveis ao processo psicológico em nosso nível atual. Jung estabeleceu que através dos símbolos nós podemos penetrar esses arquétipos que são, para a sua teoria, aquilo que há de mais abstrato na intimidade do ser humano. Razão porque ele tentou pesquisar uma série de elementos, desde as estátuas do mundo antigo até as mandalas que ele tanto aprendeu na sabedoria do Oriente, particularmente do Egito e da Índia, e que tentou de alguma forma encontrar elementos que se repetem cultural,
social, antropologicamente, ao longo dos tempos, ao longo das épocas. Os símbolos permanecem como essenciais, a tal ponto de tanto Jung quanto outros teóricos estabelecerem que através desses símbolos podemos também entender a nós próprios, isso é, aprofundar o nosso conhecimento de nós mesmos e tentar, de alguma forma, dar sentido ao nosso comportamento, às nossas tendências e, por consequência, dar sentido à existência, à vida humana. Simbolizar, dar sentido à existência, ao entorno, àquilo que está à nossa volta. Daí porque os psicólogos e psiquiatras clínicos estabelecem na área, principalmente na área infantil, do mundo das crianças, a necessidade de simbolizar, por exemplo, os traumas infantis. As crianças que são vítimas de conflitos, de violência, de agressões, e que têm dificuldade de fazer uma digestão psicológica daquela ocorrência, muitas vezes permanecendo no semiconsciente de maneira perturbadora, para, de alguma forma, devolver ou emergir na consciência em forma de somatizações, de conflitos, segundo ainda esses teóricos especialistas, principalmente da psicanálise, faz-se necessário que a criança faça uma espécie de ressignificação, dar-lhe um significado, e sintetizar aquela experiência e dar um sentido, simbolizá-la, que é muitas vezes através do diálogo verbal, da interação verbal, das formulações através da fala, do discurso, ela não consegue, porque através do raciocínio consciente, ela não consegue entender aquilo que lhe ocorreu, aquilo que lhe aconteceu. Daí os especialistas nessa área tanto advogam as terapias e as intervenções da brincadeira, do lúdico, dos estímulos indiretos, para que, através daquela espécie, entre aspas, ou aparentemente de entretenimento, a criança vai elaborando e vai, de alguma forma, restaurando o seu psiquismo através de um novo entendimento da ocorrência que ela absorve de maneira indireta, portanto, inconscientemente. Essas colocações são defendidas pelos maiores teóricos da psicologia clínica, da psicanálise e das doutrinas adjacentes, para dizer que o simbolizar está no ser humano, uma vez que nos comunicamos sempre através de sinais, de signos e de símbolos. A própria linguagem verbal, formal, não deixa de ser um conjunto de código, um código ou um conjunto de códigos que são símbolos que nós utilizamos para vestir o pensamento, vestir aquilo que passa em nossa alma através de um código que possa ser compreendido por aquele que nos ouve, por aquele que nos escuta, por aquele que nos lê, na interação, seja oral, seja escrita, seja gestual, corporal, seja de natureza inconsciente. Essas colocações para dizer que as parábolas estão presentes. E os teóricos chegam a afirmar que se nós procurássemos encontrar e aprofundar esse estudo a respeito do psiquismo humano, encontraríamos nos sonhos. Daí Erich Fromm, Freud e outros tanto tentaram entender os símbolos que aparecem nos sonhos, nas chamadas experiências oníricas, quando, segundo eles, o indivíduo, ao repousar, libera clichês que estão arquivados no seu mundo íntimo, arquivos que estão armazenados, seja naqueles conflitos não resolvidos ou não digeridos, que aparecem em forma de resolução ou de angústia na experiência do sonho, seja nos desejos, nas ambições, naquilo que o indivíduo aspira a alcançar, seja de outras formas, sinais, que o inconsciente de alguma forma aponta para a pessoa e que aparece no momento do sono fisiológico, através dos sonhos psicológicos. São, portanto, símbolos que de alguma forma dão-nos a entender o nosso mundo íntimo, a ponto de um autor muito respeitado chegar a dizer: diz-me com que sonhas e eu te direi quem tu és intimamente. Porque o mundo psíquico, nos sonhos,
de alguma forma reflete o nosso mundo psíquico na vigília, aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós cultivamos na tela mental, com algumas exceções, mas no geral, de um modo geral, é isso que reverbera no momento do sono fisiológico. Daí porque as neurociências tanto tentam entender, e hoje têm avançado para essa perspectiva, para constatar a realidade de que há determinadas áreas cerebrais associadas a essas manifestações simbólicas, desde a arte até a religião. As expressões que nós simbolizamos, as expressões emocionais, existem departamentos, regiões e circuitos específicos no cérebro que, de alguma forma, estão associados a essas experiências. Portanto, o homem não deixa de ser um animal simbólico, que simboliza as coisas, que, portanto, tenta entender e dar sentido às coisas ao seu redor, e quando não consegue fazê-lo, normalmente adoece, psíquica, social e, por consequência, organicamente. É, portanto, uma colocação sutil, mas ao mesmo tempo muito importante. As parábolas, no entanto, aparecem de maneira geral nas culturas ao longo dos tempos, sem naturalmente nos alongarmos, e talvez de maneira superficial ou perfunctória, encontrá-la-emos em várias tradições do passado, desde o mito da caverna de Platão, que não deixa de ser uma espécie de parábola estabelecida, segundo a tradição por Sócrates e divulgada por Platão, a ideia do ser que se iluminou e volta a ensinar aqueles que ainda estão presos à própria ignorância e na escuridão e não conseguem enxergar a luz, não deixa de ser um ensinamento parabólico, os contos mitológicos, que tantos autores já citados na psicanálise beberam: a mitologia grega, a mitologia romana, a luta entre os deuses, o conflito, o herói que salva, o mito do herói, o bem e o mal em luta, que na verdade, segundo Joseph Campbell, o notável mitólogo americano, são forças internas, que no passado, tanto quanto no presente ainda precisamos, exteriorizar através de histórias, de contos, de fábulas, de parábolas, hoje, através da mídia, das telas cinematográficas, desde os desenhos animados infantis até as tramas dos filmes de Hollywood, que não deixam de ser conflitos que nós identificamos na tela, na trama, no romance, no filme inicial e assim por diante, mas que são lutas inconscientes, combates que se travam em nossa intimidade, forças, em alguns momentos antagônicas, em alguns momentos simpáticas, que estão sempre estabelecendo uma espécie de litígio dentro de nós. As parábolas, portanto, estão presentes. Não vale a pena, portanto, ler. E não basta aqui enumerar todas e todos os exemplos, sem aqui passar pelas grandes tragédias gregas, ou a comédia, os grandes contos, sem nos esquecermos das grandes formulações de Sófocles, por exemplo, que tanto Freud quanto Jung beberam para estabelecer uma espécie de conceito de Édipo ou de Electra, da mesma autoria de Sófocles, para dar ideia de forças psíquicas, forças inconscientes, que no caso das teorias psicanalíticas estavam ali associadas às forças sexuais, aos impulsos genésicos, às nossas manifestações genitais, eróticas, sexuais, que aparecem nas colocações belas de Sófocles, os impulsos, as relações parentais e assim por diante, que ali era uma espécie de conceito de desenho, do conceito do desenvolvimento psicossexual da criança, a sua descoberta, o contato consigo mesmo, o corpo, a interação com o outro, o reconhecimento do outro e assim por diante, também fundamentado e explicado pela psicanálise. Mas foi em Jesus que as parábolas alcançam um nível dantes nunca imaginado e depois sequer alcançado. Razão porque, se nós procurarmos estudar o termo parábolas na internet, nos dicionários, na enciclopédia, quase sempre o conceito universal fica quase que obscurecido em relação às referências que existem daquilo que Jesus fez.
na terra quando elaborou as suas famosas parábolas. Daí porque quando procuramos por parábolas, quase sempre há uma série de conteúdos predominantemente associados às falas famosas de Jesus. Porque nunca a parábola vai ser levada ao nível desse, como aconteceu quando Jesus utilizou desse instrumento, desse recurso, para transmitir os seus ensinamentos que ficariam célebres e ao mesmo tempo indeléveis na humanidade do porvir, na humanidade futura. Jesus, portanto, ergue a parábola nessa colocação, que é uma tradição da época oriental, e ele fez de uma maneira muito bonita, porque utilizando os elementos conhecidos das pessoas, para que, conforme dizíamos ontem nesta casa, para facilitar a memorização, porque com os elementos de histórias simples, histórias acessíveis, as pessoas, mesmo aquelas menos conhecedoras, menos eruditas, aquelas que tinham menos acesso à cultura intelectual, mesmo elas conseguiam penetrar, acessar e entender o ensinamento de Jesus. Daí porque a sua grande meta humana, de através das parábolas, utilizando coisas conhecidas, a rede de pescar, peixes, talentos, uma moeda da época, vinagre ou o grão de mostarda, ou uma semente que vai que semeia, ou um pastor e ovelhas, porque era a prática, não apenas na agricultura, mas a prática geral, a prática pastoril, mas também utiliza-se de exemplos muito conhecidos, exemplos como a luz que é levada, a luz que é mantida no alqueire, que era um elemento conhecido da tradição hebraica, e assim por diante, as bodas que tão eram festejadas, não apenas os casamentos, mas os festivais, as festividades, mesmo fora da Páscoa, que acontecia na Judéia particularmente, tanto eram conhecidas, que Jesus utilizou desses elementos conhecidos para, primeiro, prender a atenção das pessoas, porque com coisas que nós conhecemos, nós nos interessamos, prende-se a nossa atenção, e ele conhecia a psicologia das massas, daí porque ele enfrentava as multidões de uma forma excepcional, transmitindo os seus ensinamentos de uma maneira extraordinária. Dizem os especialistas hoje que o vocabulário de Israel, particularmente o vocabulário que Jesus assim exteriorizava, era um vocabulário pobre, um vocabulário simples. Daí porque ele não poder ter em mãos um vocabulário rico para poder exprimir tudo aquilo que ia no seu pensamento. E através das parábolas, ele não limitou, diz o Espírito Amélia Rodrigues, não limitou os seus ensinamentos àqueles vocábulos e àqueles termos, aquelas expressões linguísticas muito pobres e limitadas da antiga Palestina. Ele transcendeu a própria forma de comunicação da sua época, deixando aqueles exemplos, aqueles contos, para que a humanidade no futuro pudesse entender cada vez mais, à medida que nós evoluíssemos, à medida que nós crescêssemos, à medida que nós amadurecêssemos, para entender os seus ensinamentos sublimes. O caráter das parábolas de Jesus é atemporal, dizem os estudiosos, porque através desses contos se torna naturalmente acima dos tempos, e em qualquer época podemos ler e ter um sabor de atualidade, um sabor de verdade para os tempos atuais. Não ficou, portanto, retida, e ele fez isso de maneira intencional, não ficou retida as suas parábolas, os seus ensinamentos, ao contexto cultural da sua época. Que inteligência, que sabedoria tinha esse homem extraordinário, que sensibilizou a terapeuta alemã Hannah Wolff, a maior psicanalista da sua época, depois de Freud, de Anna Freud, que chegou a declarar de público que as propostas parabólicas de Jesus são todas elas elaborações psicoterapêuticas, preventivas para a nossa saúde mental e curadoras. Quando os conflitos já estão armazenados, nós encontramos delas casos, reflexões para superarmos as nossas inquietações, as nossas angústias, porque através de contos e casos simples, por detrás da aparência simplória, haviam conceitos
psicológicos, conceitos metafísicos muito difíceis de serem entendidos e muito profundos, que só hoje, depois de mais de 2 milênios, as ciências em geral, a filosofia e nós estamos conseguindo interpretar e entender de uma maneira mais profunda aquelas parábolas que é o homem de Nazaré, que é o príncipe da paz, como dizia Isaías, declarou para os ouvidos da futura humanidade. E não para ficar retido ali e ser abafado e mais tarde ser esquecido pela história do futuro. As parábolas de Jesus chamam tanta atenção que na década de 50 aproximadamente do século passado, Carl Johnson, psiquiatra americano, ao lado de Melanie Klein, 2 estudiosos de alto nível, ambos ateus, materialistas, totalmente céticos, declararem de público diante dos representantes da Associação Psiquiátrica Americana: nós somos ateus, somos materialistas, mas as melhores terapias para os psicóticos, aqueles portadores de esquizofrenia, aqueles portadores de sofrimentos graves na área mental, nos sanatórios, nos hospitais psiquiátricos que nós trabalhamos, todas as terapias mais eficazes são baseadas no perdão, no amor cristão e nas colocações que estão presentes nas parábolas de Jesus. Que extraordinário! Homens e mulheres que não são religiosos declararem a beleza poética e ao mesmo tempo a eficiência terapêutica dessas propostas. Ontem citamos aqui Elizabeth Lucas, a notável psicóloga clínica infantil, que fez uma série de trabalhos com crianças através de histórias, publicando um livro chamado Histórias que Curam, onde através de histórias ela pedia para as crianças terminarem a história e ajudando. Normalmente eram histórias que ela elaborava e que tinham a ver com o trauma que a criança havia vivenciado. E através da decisão da criança, dos seus medos, das suas inquietações, que naquela decisão de acabar a história apareciam essas inquietações e essas ansiedades, ela ajudava a criança a reformular o trauma vivenciado. E no livro Histórias que Curam, ela declara emocionadamente: todas as histórias que elaboramos foram baseadas nas parábolas de Jesus. Tal era a magnificência, a beleza, o alto nível da sua mensagem. Augusto Cury, psiquiatra brasileiro, ateu, declaradamente ateu, autor de uma teoria, que é uma teoria a respeito da inteligência multifocal, já tinha prestígio, portanto não era um movimento de querer aparecer, prestígio nas academias, tem a coragem de começar a estudar o Evangelho de Jesus como psiquiatra, de tal forma que, com a sua coletânea de obras, ele defende exaustivamente, independentemente de eu provar se Jesus existiu ou não existiu historicamente. Se aconteceu a pessoa Jesus historicamente, embora a história hoje, atualmente, é um consenso entre os historiadores que Jesus foi uma personagem histórica que realmente viveu, embora houvesse essa dúvida no passado, Jesus viveu ou não viveu, houve essa dúvida entre os historiadores, essa dúvida está praticamente solucionada hoje. Não obstante tudo isso, Cury vai dizer: não temos essa preocupação, queremos defender apenas que, independente de quem foi que elaborou a mensagem que está no Evangelho, é alguém psiquiatricamente muito inteligente, cuja inteligência transcendia os padrões culturais, éticos, filosóficos da época. Porque o povo hebreu era um povo primário. Embora 3.000 anos de cultura, era um povo ainda agrário, preconceituoso, feito de intolerância, de superstições. Era um povo que não tinha um pensamento alargado, que era cheio de preconceitos, e que naturalmente aquela mensagem não podia sair das mentes atrasadas, bitoladas, intolerantes do ponto de vista religioso daquela época. Era necessário que essa mensagem saísse de alguém especial. Alguém, diz ainda Cury, que elaborou essa mensagem foi alguém especial. Não apenas inteligente do ponto de vista do QI, mas que tinha uma profunda sensibilidade. Porque depois de 2.000 anos, com todo respeito aos direitos humanos que foram proclamados, quando, da ocasião da queda da Bastilha, a 14 de julho de 1789,
como consequência da Revolução Francesa e todos os direitos humanos que aconteceram, que apareceram, com todo respeito, os grandes direitos humanos foram proclamados nos ensinamentos de Jesus, principalmente no Sermão da Montanha e, por consequência, nas suas parábolas. Porque maior do que os direitos humanos proclamados no século XVIII foi os seus ensinos, que ergueu a criatura humana na nova ética, ao novo patamar. Era uma revelação. E essa revelação era o futuro da humanidade trazido para o presente. Porque essa era a proposta de Jesus. Trazer o que vai acontecer ao futuro dos tempos para a atualidade, para que nós venhamos a saber o que é que vai acontecer futuramente. Jesus, portanto, tem essa sabedoria de tal forma que no diálogo íntimo ele se revelou, conforme está no Evangelho de Mateus, quando um dos discípulos, possivelmente Pedro, interroga ele: Senhor, por que falais por parábolas? É um diálogo íntimo. E no diálogo íntimo as pessoas às vezes se revelam, se desvelam. E ele então olha aos discípulos e responde: porque a vós foi dado conhecer o reino de Deus, e a eles não. Em outras palavras, a vocês, eu tenho que falar literalmente, eu tenho que falar diretamente o que é cada coisa. Equipar vocês com mais informações. Porque quando eu não estiver aqui, serão vocês os agentes multiplicadores da minha mensagem. Então vocês têm condição de entender. Mas a eles não tem condição, perturbaria as massas. Veja que inteligência de pedagogo. Ele sabia que talvez ensinar demais, passar informações demais, poderia perturbar as pessoas, ao invés de assimilar, de conseguir fazer com que o seu ensinamento se multiplicasse. Então ele passava o essencial, e as parábolas são técnicas essenciais, é uma técnica essencial. E muito inteligente, porque através dessa parábola, isso é, de um conto, de um caso, de uma alegoria, cada pessoa que ouve de acordo com o seu nível de consciência, com o seu nível de maturidade espiritual, de maturidade psicológica. Então aqueles que estão ainda na superficialidade, são ainda instintivos, são ainda pessoas sensações, pessoas imediatistas, vão aprender a parábola no seu sentido essencial, e aquilo já é suficiente, porque tem um sentido moral, o básico, todo mundo saía aprendendo. Mas aqueles que já têm uma penetração maior, conseguiam penetrar ainda mais, conhecer mais. Era, portanto, a síntese da linguagem esotérica, com S, e a linguagem exotérica, com X. A linguagem dos iniciados e dos não iniciados. Não era mistério. Ele passava a mesma coisa para cada pessoa. Mas o interlocutor é que ia penetrar nos chamados mistérios, isso é, no significado além, profundo, ou ia ficar apenas na superfície. Que sabedoria! De tal forma que cure ainda, vai dizer, mas a parábola também tem uma outra intenção. Tem uma terceira intenção daquelas que nós citamos. Conscientemente, Jesus sabia que as pessoas iam tentar adulterar a sua mensagem. Ia tentar deturpá-la, interpolá-la, prostituí-la, corrompê-la de acordo com os interesses de cada época. A religião, mais tarde, na Idade Média, vai tentar interpolar, confundir determinadas frases. Mas a parábola é difícil de adulterar. Daí porque as parábolas não foram adulteradas. Até porque passava para as pessoas de todas as épocas como se fossem contos ingênuos, que não chamavam a atenção. Algumas frases do Evangelho talvez foram adulteradas, uma vírgula colocada em um lugar diferente, uma palavra introduzida, uma tradução que não foi uma tradução literal, substituindo por outro significado, pode acontecer. Mas uma parábola é difícil de adulterar, porque se nós, em uma história, mudamos a história perde sentido, perde o significado. Daí os seus ensinamentos ficaram preservados. Como é que a gente pode, por exemplo, adulterar a parábola do bom samaritano? Se a gente adultera, perde todo o sentido, perde todo o significado. Que é um significado muito sutil e profundo da solidariedade humana. Então, tudo isso era apresentado por Jesus de Nazaré. Mas, em nossa oportunidade aqui, nós focalizamos, procuramos de alguma forma estudar, dentre várias parábolas, a parábola conhecida como parábola dos primeiros lugares, em que há uma linguagem superficial, mas há uma linguagem psicológica, subjetiva, simbólica, muito profunda. Na parábola dos primeiros lugares, há naturalmente uma colocação de Jesus que parece transcender
ao entendimento das pessoas que leem de maneira literal. E ele mesmo dizia, minha palavra será entendida em espírito e verdade, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então é necessário entender o espírito da mensagem, não ficar na letra, que às vezes é limitada, às vezes é empobrecida, às vezes é destituída de riqueza cultural. A parábola, me permitam ser fiel ao texto, começa em Lucas, capítulo 14, versículo 7, e termina em Lucas, capítulo 14, versículo 11. E começa mais ou menos assim: observando, porém, como escolhiam para si os primeiros lugares, narrava aos convidados uma parábola dizendo-lhes, parêntese, quando a parábola começa, isso é, o capítulo, a parte começa assim, dá a entender que estão diante de uma mesa e que as pessoas começam a escolher os primeiros lugares, e Jesus ali presente também, possivelmente escolhendo os lugares para sentar próximo dele, e ele então, a partir daí, narra a parábola, que literalmente diz assim: todas as vezes que sejas convidado por alguém para um casamento, não te reclines no primeiro lugar, acaso não seja por ele convidado um mais honrado do que tu, e vindo que convidou a ti e a ele, te diga, dá um lugar esse, e então começarás envergonhado a ter o último lugar. Mas todas as vezes que sejas convidado, indo, reclina-te no último lugar, de modo que, vindo o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais acima, então será uma glória diante de todos os que se reclinam contigo. Ora bem, estamos diante de uma colocação que o texto ou ensinamento geral nós entendemos. Ele estava lhe dizendo que quando fores convidado para alguma ocasião, para alguma situação, não tomar os lugares de destaque na mesa, mas os lugares até mais modestos, porque merecendo, aquele que é dono da festividade, aquele que está responsável pela ocasião, vai chamar a pessoa a um lugar mais de destaque, e será uma glória melhor do que tomar um lugar que não é nosso, e naturalmente ser constrangido a ter que se retirar para dar lugar a outra pessoa que merece mais do que nós e sermos colocados em outro lugar. É uma parábola com uma sutileza impressionante. Primeiro, a palavra casamento. Jesus não estava no casamento, porque ele usou naquele momento quando fores convidado a um casamento. Porque a rigor, na tradição hebraica, o casamento tinha um rigor muito grande e numeroso na escolha dos lugares. Então era uma forma dele exemplificar, de maneira que as pessoas entendessem que no casamento havia um rigor mesmo, judaico, na escolha dos lugares. Então ele estava ali exemplificando. Mas há um contexto que passa despercebido dessa parábola, se nós não entendemos. Antes do versículo 7, nos versículos anteriores, Jesus havia curado a famosa cura do hidrópico, aquele que era vítima da hidropisia, hoje talvez popularmente chamado de edema, em algumas situações. Então era o acúmulo de líquidos em determinada região, que gerava inchaço, às vezes chamado também de barriga d'água, se é no ventre, e ele, através do seu influxo magnético, cura, e era um sábado, estava diante de fariseus na sinagoga, e diz o Evangelho que os fariseus começaram a perturbá-lo, a questioná-lo, e ele, com a sua lógica de aço, a sua colocação irretorquível, respondeu aos fariseus que desmontou todos: hipócritas, se o teu boi, o teu asno, o teu cavalo cai no buraco, tu não vai salvá-lo só porque é sábado? E esse homem não é mais importante do que um boi? Ele também não é filho de Abraão? Vai, disse ao homem, tu estás curado. Então era a colocação, e os fariseus ficaram desmontados. E logo depois, entra no versículo 17, quando ele senta à mesa, dando a entender que ele estava sentado, rodeado por fariseus, que estavam presentes, seguindo ele, tentando entendê-lo, e alguns tentando embaraçá-lo, tentando perturbá-lo em uma armadilha. Então ele estava em volta de fariseus que observavam o regulamento de sentar à mesa, etc. E possivelmente ao sentar, as pessoas sentavam próximos a ele, queriam os lugares de destaque a ele. E ele, que não perdia a oportunidade para transmitir o ensinamento, então disse aquela parábola, contou aquela parábola que deve ter causado uma espécie de burburinho, porque naturalmente uma parábola que é de uma lógica irretorquível. Mas o que chama a atenção é que no final, no versículo 11, ele termina dizendo: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se rebaixa será exaltado. É uma frase que ele vai repetir várias vezes, pelo menos umas 3 ou 4 vezes mais adiante. Então é uma frase que ele gostava, porque é uma frase de efeito. Todo aquele que se
rebaixa, será elevado. Então aquele que se exalta será humilhado. É, portanto, uma frase que não sobra nenhuma dúvida diante do preconceito, do orgulho, da presunção, da fatuidade, da arrogância que existia, das pessoas se sentirem mais importantes do ponto de vista religioso. E ele, então, estabelece uma colocação sui generis. Uma outra colocação que vale a pena mencionar é que nessa parábola, Jesus não estava divulgando uma falsa humildade. Em nenhum momento ele diz na parábola que é necessário tomar o último lugar com a intenção de conseguir o primeiro lugar, o que seria uma falsa humildade. E o que seria, por consequência, uma hipocrisia. E Jesus nunca fez apologia da hipocrisia. Sentar no último lugar para conseguir o primeiro. Ou seja, para chamar a atenção e conseguir o primeiro. Chico Xavier falava isso de maneira muito bonita. Ele dizia, olha, numa solenidade, como normalmente eu sou conhecido, as pessoas me conhecem, eu nunca sinto no último lugar. Porque se eu sinto no último lugar, as pessoas chamam atenção. Chico Xavier está lá no fundo, está sentado no último lugar. Então, e também não sinto no primeiro, para também não achar que eu estou querendo chamar a atenção para o destaque. Então eu sinto no meio e desapareço e ninguém me nota. Então, olha a sabedoria, essa é a humildade verdadeira. O ensinamento básico da parábola todo mundo compreende, é a humildade. É não querer se destacar, é não querer fazer alarde dos méritos pessoais, é não querer exibir a si mesmo, porque todo aquele que exibe, psicanaliticamente, é um inseguro, diz a psicanálise. Porque quem tem segurança das suas coisas, das suas conquistas, não precisa convencer ninguém e não precisa se exibir, porque já é autoconsciente. Quem se exibe, aparentemente parece uma pessoa que é autoconfiante, mas no fundo aquilo é máscara para compensar a sua fragilidade emocional. Porque quem tem autoestima não precisa se exibir. Quem se exibe, às vezes tem baixa autoestima. Daí a gente vê, por exemplo, no showbiz, na mídia, pessoas às vezes que são atraentes, estimulantes, que são ambicionadas e desejadas, e são muito frágeis. Campeões da sexualidade, mas quando a gente vai ver, são frígidas, impotentes, conflitivos, atormentados. Porque querem compensar a sua fragilidade através de uma exibição que não se justifica. Até porque quem é, não precisa querer aparecer, já irradia naturalmente. Então aquela coisa de é necessário aparecer, quem é já transparece, já demonstra. Então esse é o ensinamento básico, é um ensinamento notável, mas além disso estavam ali colocações muito sutis. Primeiro a respeito da falsa humildade. Quantas vezes na religião de todos os tempos a falsa humildade foi abraçada, principalmente na religião, utilizando essa parábola, essa mensagem. Eu não sou nada, eu sou um lixo, eu sou um caco, eu não sou nada, que às vezes é uma falsa humildade. É claro que tem gente que fala isso verdadeiramente. Chico Xavier dizia isso de maneira tão autêntica que é difícil quando a gente tenta fazer a mesma coisa, imitar e não projetar o ego. Porque ele fazia de maneira natural. Ele se achava assim. Eu sou igual a grama. Quando a grama morre, nasce outra. Então, mas era verdadeiro dele. E nós, às vezes, falamos para exibir o ego, para chamar a atenção. É, na verdade, o orgulho de ser humilde. Então, são mecanismos do nosso ego para exibir, para chamar a atenção. Até porque, como nós não conseguimos chamar a atenção pelas nossas virtudes que não temos, nós queremos chamar a atenção pelos nossos escândalos, pelas nossas manifestações mais tronescas e que, naturalmente, acabam escandalizando. Então, a falsa humildade. A pessoa que é humilde é a pessoa que se despreza, é a pessoa que nem toma banho. Como eu já falei aqui, tem gente que diz, meu Deus, ele é tão humilde que nem toma banho. Não tem nada a ver. Não confundir humildade com imundícia. A pessoa pode estar muito bem e ser simples, ser modesta. E quanta gente que não tem onde cair viva, porque cai morto para em qualquer lugar. Não tem onde cair viva, e é um poço de orgulho, é uma presunção, é uma prosápia. Então a gente vai ajudar, a pessoa é arrogante conosco. Então, o orgulho tem a ver com essas manifestações. Então há uma diferença entre humildade e humilhação. Jesus não fez apologia da pessoa se humilhar, que às vezes é uma espécie de projeção do ego, de exibição do orgulho, na verdade, o orgulho escondido que escamoteado aparece de outra forma. Não pediu para a pessoa se autoflagelar, se exibir através das suas feridas morais. Há uma diferença entre humildade e humilhação. E há uma diferença entre humilhação e humildação.
Diz um grande pensador oriental, um grande filósofo, humildação é a humildade na ação. É a pessoa, de alguma forma, se libertar das aparências, dos aplausos, do reconhecimento. A pessoa já não precisa mais, no fundo a pessoa não é tão carente. Porque quem quer também muita fanfarra, no fundo a pessoa é carente, é dependente. Então precisa de muito reconhecimento, precisa de muito aplauso, precisa de tapete vermelho, precisa que a gente trate ela assim. Então é uma pessoa que é dependente dessas coisas. O humilde, na verdade, é alguém que se libertou. Se a pessoa agride, muito bem, ela não fica agredida, não se sente humilhada. Porque ela já é humilde. Então não se sente humilhado diante da agressão. O orgulhoso é que se sente humilhado diante da agressão alheia. E quando ela é elogiada, ela também não fica exaltada. Então é uma colocação muito bonita. Daí porque nós devemos aprender. Paulo dizia, eu sou mesmo, no fracasso ou no sucesso? Eu sou mesmo. Gandhi dizia, quando alguém me chama de miserável, quando alguém me xinga, me ofende, eu não vou ficar aquilo que a pessoa está dizendo, eu não sou aquilo. Mas se alguém chega aqui e me diz que eu sou um santo, que eu sou o máximo, eu também não vou me tornar aquilo só porque ele quer. Eu sou o que sou e não o que os outros dizem que eu sou. Que sabedoria, que maturidade. É alguém que já se encontrou. Então ele já se conheceu de tal forma que nem se abalava diante das críticas e nem se exaltava diante dos elogios. Daí nós no movimento espírita esquecemos isso e começamos a fazer coisas salamaleques que eu não sei onde foi que aprendemos. Olha, não bata a palma não, porque senão ele vai ficar vaidoso. Ou então vai quebrar a vibração da prece, que prece fraca, essa que quebra com a palminha. Então a pessoa faz um coral, por exemplo, aqui, faz uma apresentação, faz um espetáculo de música e a gente não vai bater palma porque a pessoa vai ficar vaidosa. Se ela ficar vaidosa é porque ela já era vaidosa, não foi a palma que ela ficou vaidosa. Então quando a gente gosta de alguma coisa, a gente gosta, a gente fala. Não temos a obrigação de agradecer, de bater palma para ninguém, não temos. Mas é o nosso lado humano, a gente agradece, a gente elogia, o que é diferente de bajular, porque aí é a perda da dignidade, a gente gosta. Agora se a pessoa fica inflada por causa disso, é só um alfinete. E naturalmente vai tudo embora. Tudo isso tem a ver com essa, porque no fundo a arrogância, a presunção, o orgulho é uma cegueira do espírito, diz Allan Kardec. O orgulhoso não se conhece. O orgulhoso está cego diante de uma ilusão que ele cria em relação a si mesmo. E espera que os outros tratem a ele dessa forma. Então ele se magoa, ele agride, ele fica muito agredido e assim por diante. Já falei aqui, em várias ocasiões, que uma terapeuta britânica, certa vez, recomendava aos seus pacientes laxantes, quando percebia que o paciente era muito arrogante. Então na primeira sessão já dava um laxante. E naturalmente quando o paciente disse, mas para que isso? Não, é para eliminar as toxinas, liberar aí. Então, depois de uma semana com uma boa diarreia, a pessoa voltava na semana seguinte, humilde, pedindo bênção na cachorra. Porque depois disso a gente perde toda a dignidade. Então a gente vê como a gente é frágil, toda aquela pompa, a gente fica em cima da cama, desidratado. Então perde todo esse jogo, essa conjuntura. Tudo isso tem a ver, portanto, com essa cegueira do espírito. Então a humildade é essa conjuntura. Jesus estabeleceu de uma maneira fantástica um jogo psicológico. Se colocar no lugar, porque se alguém me elogiar, se alguém me colocar em um lugar que eu mereço, eu aceito sem me orgulhar. Mas se alguém tentar me rebaixar, não vai me rebaixar, porque eu já sou humilde. Então não vai me tirar do local onde eu estou, porque eu não quis me destacar e eu não esperava o destaque dele. Então é um jogo psicológico muito interessante. Daí porque quem se humilha normalmente é alguém que está com o ego ferido. Chico Xavier, certa vez, diante de um amigo seu, ele leu uma mensagem psicografada, o amigo estava presente em sessão mediúnica e começou a ficar pálido, irritado. Tomou aquela mensagem psicografada para ele, por colocar o pessoal. Não está vindo mais para a pessoa. Ficou preocupado. Você pensa, eu chegar comigo uma coisa, vá até ele e peça ele desculpa. Veja a orientação do Deus. Então ele simplesmente foi. Bateu as costas, o homem atendeu. Não deixava nem entrar, ele se concentrar, como não, disposição, entre. E ficou em pé mesmo, não pediu nem para sentar. Sabe, ele me pediu desculpa assim, de alguma forma, mesmo que não conscientemente eu agredi você, eu quero lhe pedir perdão, porque essa não foi minha intenção. O homem olhou para ele e disse, sempre Chico Xavier,
hipócrita, charlatão, saia de minha casa, porque eu não vou perdoar. Vejam bem, chega uma pessoa tão amada e tão detestada também. Sorriu, não se magoou, disse, ok, já fiz a minha parte, até logo. Foi-se embora. E ficou aliviado porque havia tentado a reconciliação. Algumas pessoas dizem, mas é que você foi à casa dele? Fui. Mas o que é que os outros vão pensar você pedir desculpas a ele? E ele respondeu, o que é que eu vou pensar de mim mesmo? O que é que os outros não importam, mas o que é que eu vou pensar de mim mesmo? Eu estou pensando muito bem de mim mesmo, depois de ter feito a minha parte. Notem que colocação? É a colocação da verdadeira humildade. O Espiritismo, meus amigos, vem nos convidar a essa proposta. Vem dizer, pela teoria das reencarnações, que aquele que reencarna em uma posição de destaque pode voltar em uma posição de menos destaque, porque essas posições se invertem. E muitas vezes aquele espírito que está em uma posição de destaque não é um espírito grandioso. E aquele que muitas vezes é anônimo é muito mais avançado do que nós. O espírito de verdade chega a dizer a Allan Kardec, lembre-se que Herodes era rei e Jesus era carpinteiro. Era, portanto, uma colocação de que o mundo material é feito de aparências, é feito de contradições, nunca sabemos com quem estamos lidando. E muitas vezes estamos lidando com alguém muito mais adiantado do que nós, nem percebemos, nem valorizamos a oportunidade. Então essa é a ocorrência que o Espiritismo vem trazer, mas ligados ao apego, às coisas, à posição, ao parecer, ao apego à nossa imagem, não conseguimos perceber. Falávamos ontem isso, ao apego ao consumismo, ao querer cada vez mais, ao se completar. Há pessoas que sempre querem mais, sempre querem mais. Tem uma anedota que eu ouvi recentemente, em que um homem chegou para o outro e esse era patologicamente consumista. E chegou para um amigo que já o conhecia e disse assim, você tem alguma coisa aí? Tem dinheiro? Eu disse, não tenho, não trouxe hoje. Tem caneta? Eu disse, não tenho não. Você tem aí um papel para eu... Não tenho, infelizmente não tenho. Mas não tem nada. Eu disse, olha, eu tenho um vidrinho de colírio aqui no bolso. Bota duas gotinhas aqui. Então tinha que consumir alguma coisa, né? Tem gente que tem esse nível. Então damos o colírio para ele, ainda está numa fase de consciência de sono infantil, ainda quer como mecanismo de fuga, do ter para não ser. Né? Ter mais para evitar ser mais, que é a grande proposta da doutrina espírita, para não se enfrentar. A doutrina espírita, portanto, vem nos convidar a essa realidade. Vem nos dizer que vale a pena fazer o bem, vale a pena aproveitar cada minuto da existência, à semelhança da parábola dos primeiros lugares. Valorizar aquilo que tem valor essencial e o supérfluo atribui o valor que eles têm, nem mais, nem menos. Daí porque a doutrina espírita vai nos dizer que o que importa não é a posição que nós ocupamos, mas a conduta que nós nos permitimos durante a encarnação. Lembro-me de uma mensagem psicografada de uma rainha de França, que segundo as tradições do mundo espiritual deve ser Maria Antonieta, que deu essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, e ela chega a dizer, na terra eu tinha uma espécie de servo, de um lacaio, que me obedecia, que se dobrava diante de mim, que se ajoelhava, que se recurvava para me atender quando eu estava na terra. Mas chegando aqui no mundo espiritual, sou eu que me dobro diante dele, porque aqui ele é muito mais adiantado do que eu. Então vejam que são colocações que a doutrina espírita nos enseja para a nossa felicidade, para a superação de destaques, para que nós venhamos a seguir esse ensejo de aquele que é exaltado, aquele que rebaixa será exaltado, não aquele que se humilha, aquele que se rebaixa será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado, sim, porque vai se sentir ofendido, porque o orgulhoso se sente ofendido. Mas aquele que se rebaixa, entre aspas, olha a vida de baixo para cima, e não orgulhosamente de cima para baixo, esse naturalmente se eleva, porque ao se dedicar aos valores essenciais, pode ser pequeno na terra e grande no mundo espiritual. Então pode até receber um lugar de destaque na terra, por chamar a atenção, e fica no lugar que merece, sem naturalmente a vacuidade do ego, sem o exibicionismo, sem a presunção, a prosápia. Daí a doutrina espírita nos enseja um comportamento equilibrado, edificante, na ação do bem, na tolerância, na paciência, na compaixão,
na dedicação ao próximo, terapêuticas que nós vamos treinando para ir superando de alguma forma as tendências que trazemos. Por fim, permitam-me citar José Pititinga, o grande pioneiro do Espiritismo aqui na Bahia, em Salvador principalmente. Fundador da União Espírita Baiana, hoje Federação Espírita do Estado da Bahia. Esse homem notável, um verdadeiro apóstolo do bem, que foi tão perseguido pela imprensa na época, de um lado, de outro lado, a intolerância religiosa, e de outro lado, a intolerância científica, que ele dizia que o espiritismo levava as pessoas à loucura, ao manicômio. E havia um sacerdote, inclusive, que chegou a dizer, porque o nome dele é outro, o nome dele não é José Pititinga, é outro sobrenome, mas esse sacerdote disse assim, coitadinho, é uma pititinga diante do oceano da nossa religião. Ele achou um nome tão bonito que colocou o nome dele, o sobrenome dele, cartório, José Pititinga. Para, naturalmente, assumir aquela posição de alguém que estava contribuindo para a Era Nova, venerando o apóstolo que doutrinava os espíritos, que às vezes por ele aconteceram curas mediúnicas extraordinárias, aqui em Salvador e também em algumas cidades do interior da Bahia. Os atendimentos que ele fazia, as orações, as conferências que ele dava, cuja palavra inflamada, a eloquência na sua oratória tanto sensibilizava as emoções, as mentes, porque não tinha apenas o sabor artificial da teoria, porque ele vivenciava aquilo que ele falava, então tinha um sabor de verdade, um sabor de vivência. E lembro-me que um dia, no centro espírita, que ele mourejava, que ele trabalhava na época, depois de abrir uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração, e ao ler a mensagem, levantar-se e começar a fazer uma mensagem, uma palestra a respeito, havia um senhor visivelmente perturbado na multidão, sentado na segunda fila, como se fosse um auditório como esse. Era um homem, um jovem, que na verdade tinha uma sensibilidade mediúnica, mas tinha verdadeiros tormentos na área da mediunidade. E sentado ali, uma entidade perversa assaltou e Pititinga, ao terminar a sua mensagem, a sua peroração, quando estava para se sentar, o homem, assediado por esse espírito nefasto, levantou-se e foi na sua direção e disse: é um hipócrita. Você não é nada disso que você fala, tudo isso. Como é que você tem a coragem de levantar-se para falar sobre esses ensinamentos? Falar sobre essas coisas. Você não é nada disso, que começou a falar coisas muito lamentáveis a respeito de José Pititinga, a respeito da vida pessoal dele. Pititinga conteve, houve aquela reação do sistema nervoso natural, a reação emocional, ele conteve, percebia que estava em oração, mas ali, contrito, em recolhimento, em oração. E quando teve a oportunidade, disse assim: muito obrigado, meu amigo. Eu te agradeço muito. Porque espírito ainda enfermo que eu sou, eu sempre tive o desejo de falar às pessoas das minhas misérias morais, das minhas defecções, mas nunca tive a coragem de usar a casa do Senhor para falar de mim pessoalmente, porque eu acho que a mensagem deve estar na frente do mensageiro. Mas você tem razão, infelizmente ainda peregrino por essas jornadas. Chegarei um momento e na terapia que eu faço, graças ao Evangelho de Jesus, a terapia da minha transformação moral, da minha mudança de comportamento, da minha renovação, superarei as minhas anfractuosidades do passado, as minhas arestas que ainda precisam ser lapidadas de reencarnações anteriores. Agradeço a Ti, porque você é um verdadeiro benfeitor da minha vida, que utilizou desse espaço para que eu possa me desvelar por inteiro. O Espírito, graças à irradiação magnética daquele apóstolo do bem, da sua sinceridade e da sua conduta, que controlava-se assim, para nem sequer tremer a voz, porque estava emocionado. Lágrimas tentavam aljofrar-lhe dos olhos, mas ele segurava. Quando então, o Espírito, através do médium, dobrou-se no chão, diante daquela irradiação e daquela ternura, daquela conduta humilde, que não se sentiu necessariamente ofendida, agredida, e começou a chorar. Perdoa-me, meu bom velhinho. Já estava em idade avançada, José Pititinga. Perdoa-me, meu velho. Perdoa-me. Nada disso que eu falei é verdade. São calúnias.
São calúnias que eu tentava dizer aqui para perturbar você, porque eu tomei antipatia, graças a uma pessoa que está se libertando das minhas garras na obsessão, da minha perseguição, porque ouve a sua mensagem, está se libertando. E por isso eu tentava atingir você através dele, desse instrumento. Perdoa-me, meu Senhor, porque tudo isso são mentiras. Você não é nada disso. Você é o contrário, mas como não conseguia atacá-lo em uma verdade, quis inventar coisas através da calúnia e começou a chorar. O médium em transe, o espírito então foi sensibilizado ali, foi retirado possivelmente pelo mundo espiritual presente. O médium tomou no chão, acordou visivelmente transtornado. O que foi que aconteceu? Começou a chorar, pegaram um copo d'água, colocaram-lhe, e assim era a vida de José Pitinga, que começou a atender também a um enfermo na área da mediunidade, que ele estava vivenciando aqueles desequilíbrios, orientado, direcionado e permanecendo no meio. Portanto, meus amigos, vale a pena a conduta da não presunção, do não exibicionismo, da discrição, que vai nos dar uma espécie de proteção diante das agressões que mais cedo ou mais tarde chegarão. Porque quando estamos nessa postura equilibrada, podem chegar ofensas e reagimos bem. Conseguimos reagir porque temos reservas, recursos, mas se estamos na presunção, na vaidade, na tentativa de se exibir, quando alguém nos fere, nos sentimos ofendidos e reagimos muito mal, desequilibrando-nos e caindo numa situação muito pior. Muita paz.